Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Product Drops. Eu sou Alex Ivonica, o teu filósofo russo de produtos, e hoje a gente está aqui para falar sobre OKR na vida dos produteiros e produteiras também. Vamos lá? Bem galera, o assunto de hoje ele veio da demanda de vocês. A gente fez uma enquete recentemente no perfil do LinkedIn do Product Drops e a gente queria saber qual era o conteúdo que vocês queriam que a gente falasse por aqui. E o OKR ganhou. O OKR na vida de produteiros e produteiras ganhou com uma certa vantagem. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. E antes da gente começar a falar dos OKRs em si, na vida das pessoas de produto, queria te convidar para uma reflexão sobre como está a visão estratégica, a gestão estratégica na sua empresa primeiro. Porque eu acredito profundamente que faz sentido a gente trabalhar com algumas técnicas desse tipo, eu gosto de trabalhar com OKRs no nível de time, mas para começar a gente precisa que isso esteja acontecendo no nível de cima, para depois descer a nível de time. Então, isso também é uma coisa que eu tenho visto muito nos bate-papos de mentoria, nas palestras que eu tenho dado, enfim, no bate-papo com as pessoas de maneira geral. Muitas pessoas gestoras de produto têm encontrado dificuldade para trabalhar metas de produto e trabalhar com OKRs também no dia a dia, porque lá em cima, na parte mais estratégica da empresa, não se tem uma visão clara de qual que é o grande objetivo, qual que é a North Star da empresa, onde que ela quer chegar daqui a tanto tempo. E muitas delas, incrível que pareça, elas querem que as pessoas trabalhem com OKRs no nível de time, mas sem que elas também trabalhem com OKRs no níveis mais altos. Então fica uma coisa meio esquizofrênica, fica uma coisa meio esquisita, tá? Então, antes de eu compartilhar com vocês a minha experiência trabalhando com isso, e que no geral é positiva, faz muito sentido que vocês reflitam aí no dia a dia de vocês, na empresa de vocês, se existe essa gestão mais estratégica e se está claro qual que é o grande objetivo e se a empresa também está trabalhando com OKR nos níveis mais altos, tá legal? Com relação ao dia a dia de produto, uma outra ressalva. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente cria metas, dissemina metas e trabalha com metas para as pessoas, porque as metas moldam comportamentos. Então, se você quiser que uma pessoa se comporte de uma determinada maneira, isso vai estar intimamente relacionado ao tipo de meta e pelo que ela vai ser cobrada. Então, na hora que a gente fala de OKR ou quando a gente fala de qualquer outro sistema de governança, olhando para resultado, a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente não influencie de uma maneira negativa o comportamento das pessoas para atingir aquele resultado, tá bom? Feitas essas duas ressalvas, vamos falar sobre essa minha experiência trabalhando com OKRs e como que ela tem funcionado e no que eu acredito para o dia a dia de produto. Então, primeiro, o OKR ele tem um fundamento na agilidade também. Então, assim, ele faz parte desses novos frameworks, desses novos modelos de gestão que tem a sua similaridade com relação a princípios, com relação a valores, aos pilares, que tem muito a ver com ágil, tem muito a ver com lean também. Então isso é uma coisa para estar em mente durante todo esse bate-papo. Sendo um framework baseado nessas mesmas filosofias, a gente está falando muito de empoderamento das pessoas. A gente está falando de indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, por exemplo. A gente está falando de valorização e foco no cliente acima de tudo. Então, é legal dar o framework, mas a gente não pode jamais esquecer que ele está totalmente baseado nesses valores de customer-centric, de autonomia desses times, de envolvimento e buy-in das pessoas. Então, os OKRs, para eles funcionarem, eles precisam ser pensados, trabalhados e definidos no nível de time. Então, lembra que eu falei sobre essa história da gente ter uma definição mais clara no nível estratégico da empresa? Pois então, para que a gente desça para o nível de time e consiga ter um bom planejamento, uma boa definição de OKRs, é preciso que venha essa premissa e os times vão dizer como que eles vão contribuir para o atingimento desse OKR ou dessa visão estratégica da empresa que vem lá de cima. E aí a gente começa a empoderar os times para que eles possam pensar sobre isso, tomar as decisões e propor os seus OKRs. De jeito nenhum funciona uma empresa dando top-down daqueles OKRs. A gente só está mudando o nome, mudando um pouco ali o jeitinho de fazer aquele modelo de gestão do comando e controle e não vai funcionar. Bom,
Pensando também em termos de agilidade, na adaptabilidade que essa filosofia traz, gosto muito de pensar a definição de OKRs com períodos um pouco mais curtos, como por exemplo de 3 meses. Isso é bastante comum nas startups, tá? Existe um planejamento estratégico de médio prazo ali, onde a gente quer chegar como uma visão de produto, uma visão de negócio daqui a alguns anos, 5 anos, 10 anos. Existe um planejamento estratégico do que a gente está imaginando para os próximos 12 meses. E também é legal pensar em OKRs para esses 12 meses da companhia como um todo, da empresa, da startup como um todo. E aí depois você desce para o nível de trimestres para começar a pensar, ali sim, já no seu time de produto, ciclos de planejamento, definição e execução daqueles OKRs a cada trimestre. Então, ter essa visão de quarter, para que a cada trimestre também você possa revisitar se aqueles OKRs que você pensou estão fazendo sentido, se a estratégia da empresa não mudou de repente. Fazendo um parênteses aqui, existe um conceito de triângulo de produto, em que a gente vamos chamar de pirâmide de produto, em que na base dessa pirâmide de produto tem a visão. A visão é algo que raramente muda, diria que não muda, tá legal? Então você tem uma visão de produto ali que é a base de qualquer coisa que você vai fazer depois. Tendo essa visão de produto, você vai para um segundo nível, um pouquinho acima, que é da estratégia. Nesse nível de estratégia é justamente onde a gente vai colocar os OKRs. Então a visão de produto não muda e eu vou ter um momento no meio dessa pirâmide em que eu vou revisitar a estratégia. Então quais são os objetivos e quais são os KPIs que eu quero buscar nesse período de 3 meses por quarter. E aí a gente começa a ter uma visão mais estratégica. E a ponta da pirâmide, aí você forma uma pirâmide bonitinha, aí sim é o produto. É o MVP, é a feature, é o tático, é o teu produto em si. É o que você vai entregar para o teu cliente no final do dia. Então vamos lá, a visão de produto não muda. Você tem períodos de 3 meses, um pouquinho mais para cima, no meio da pirâmide, em que você vai pensar na estratégia, nos seus OKRs, porque definindo a estratégia dos seus OKRs, você vai descobrir qual é o produto que você precisa entregar no topo da pirâmide. Beleza? Faz muito sentido, espero que tenha feito sentido para vocês também. Então, fechado parênteses, voltando a falar dos OKRs, é importante que a gente não tenha essa visão de médio prazo de 1 ano, respeitando a grande visão de produto lá na frente, e você trabalha os OKRs trimestralmente. A cada 3 meses, faz sentido revisitar se aquela estratégia ainda está fazendo sentido, tanto da empresa quanto no nível de produto. No nível de produto, a gente começa a fazer uma reflexão nova. Quais são os Os? Quais são os KRs que a gente pretende atacar nesse trimestre? E olha galera, se você não conhece nada de OKRs, não vai ser só nesse vídeo aqui que você vai começar a se ligar e aprender um pouco das coisas. Então é muito importante que você procure o que é OKR. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma startup que chama Perdue e que ele tem um blog, é uma startup de gestão e que eles fazem gestão de OKRs também. E eles têm um blog, eles têm alguns artigos que explicam bastante sobre a história dos OKRs, sobre como escrever bons OKRs, e eu super recomendo. Eu vou falar sobre mais algumas coisas depois que a gente passar por essa parte mais de governança, de processo, mas eu recomendo muito que você confira esse link, confira lá o blog da Perdue, beleza? Então tá bom. A gente tem esses 3 meses, tem os OKRs, é importante que a gente faça uma reflexão periódica para saber se o objetivo da empresa está fazendo sentido ou não. E quando a gente for escrever os OKRs, quando a gente for escrever os Os e os KRs, obviamente eles precisam estar linkados com os objetivos principais da empresa, né? Então aquele planejamento estratégico é fundamental e é muito importante que você como pessoa de produto, principalmente se estiver trabalhando com squads, com times multidisciplinares, trabalhando juntos ali no desenvolvimento do seu produto, que vocês definam isso juntos. O OKR não é uma coisa que o PM define sozinho e que ele vai simplesmente esperar que os stakeholders aprovem aquilo e sem envolver o time. Então assim, você tem uma camada em cima ali que são os stakeholders, e são eles que tomam as decisões de negócio. A gente desce para o nível de produto para pensar quais são as soluções de produto, quais são os objetivos, os KRs de produto para atender aquele problema de negócio que a empresa tem. Veja, não é a pessoa de produto que toma as decisões de negócio. A gente está ali para suportar essas decisões e para apresentar soluções de produtos para aquilo, tá
tá legal? E a gente envolve o time para que o time escreva junto com a gente esses OKRs. Porque senão, imagina, se você trabalha com squad, que o grande objetivo dele é colocar algumas pessoas trabalhando juntos para que elas possam resolver os problemas por elas mesmas, com um propósito. Imagina se você com o PM, você não envolve essas pessoas, sai escrevendo seus OKRs, aprova com o stakeholder, como é que você quer que essas pessoas se engajem e trabalhem em busca desse OKR depois? Então é muito importante que a escrita deles e que a definição desses OKRs seja feita de uma maneira mais multidisciplinar, assim como é o time também. Até porque existem várias questões técnicas e operacionais, além daquelas de produto, que precisam ser levadas em consideração. Legal? E aí você, obviamente, vai linkar esses OKRs com os objetivos maiores da empresa. O OKR é composto, então, de um O, que é o objetivo, e dos KRs, que são os resultados mensuráveis daquele objetivo. Com relação ao O, é muito importante que o O ele tenha uma pegada sexy também, que ele engaje as pessoas em torno daquela frase que ele vai criar. Então, assim, um O ele não pode ser simplesmente uma frase de tipo aumentar a conversão de um funil. Isso não traz nenhuma motivação para as pessoas. Então, o O ele precisa ser encantador. Você vai ver lá no link do Perdu que tem algumas dicas de como fazer isso, mas a principal mensagem aqui é que ele precisa ser divertido também. Ele precisa mobilizar as pessoas em torno daquela frase. E tem que ser uma frase muito simples também, que as pessoas consigam se lembrar dela com facilidade. E eu diria que ela devia estar escrita na parede, ela devia estar no teu quadro lá, ela devia estar presente na vida de todo mundo, para que sempre que você esteja fazendo algum planejamento, lançando algum release novo, ou enfim, fazendo refinamento do teu backlog, que ela esteja presente lá para que as pessoas saibam por que elas estão fazendo alguma coisa. Então pense no O como uma frase divertida e encantadora, beleza? Sobre os KRs, a gente tem alguns tipos. O que eu mais gosto sempre é a gente ter um número que diga se a gente está mais perto de bater aquele O e que ele tem um prazo para acontecer também. Quando a gente fala de quarter, é um pouco mais fácil, porque a ideia é que no final do quarter algum objetivo tenha sido alcançado. Mas a minha dica para vocês é que não adianta só a gente pensar no que a gente quer lá no final do quarter. A gente precisa pensar nos OKRs também e nesses QRs para que eles nos ajudem a saber se todos os dias a gente está chegando mais perto do objetivo. Senão você aumenta muito o teu risco de simplesmente chegar no final do quarter e não ter batido aquela meta. Então, pensar em algo mensurável ao longo das semanas, dos dias, é muito importante para você diminuir um pouco esse risco todo. E às vezes você pode ter milestones antes do final do quarto para saber se aquilo está fazendo sentido ou não. Você também às vezes tem algum estilo mais booleano, né? Pode ser a entrega de uma feature, a entrega de um discovery, a entrega de alguma coisa que é sim ou não simplesmente. Que você não vai ter um resultado, por exemplo, de funil, de engajamento, que você vai conseguir basear aquilo. Então é normal também, isso também pode acontecer. Mas eu tentaria evitar, porque a ideia é que a gente aproxime as iniciativas de produto às entregas de negócio. Então, simplesmente entregar projeto, a gente vai estar ali envelopando de um jeito novo o método antigo de fazer. Tá legal? E dentro dos OKRs, é justamente para isso que existem também as iniciativas, que são diferentes, tá? De colocar KR booleano. Então, por exemplo, se você tem uma meta de aumentar um funil de conversão, você tem algumas iniciativas para fazer aquilo. Pode ter algumas coisas de growth, pode ter algumas melhorias de produto, pode ter histórias que você já mapeou e que você tem hipóteses de que aquilo vai fazer com que você aumente o número. Então pense sempre nesses 3 níveis. O O, que é o objetivo encantador e precisa ser uma frase legal e que a gente precisa reforçar isso sempre. O QR, que é a forma de medir se eu vou conseguir chegar naquele objetivo, e as iniciativas, que são coisas que você pretende entregar para que você consiga gerar aquele resultado do KR e, consequentemente, bater os seus objetivos. Então, é meio que assim que a gente consegue pensar o KRs no nível de produto, sem nunca esquecer de envolver o time na construção dele, de alinhar com os stakeholders e de ter esse input de negócios para que a gente pense em como amarrar os OKRs de produto aos OKRs da empresa,
e alinhar bastante com os stakeholders para que você tenha a participação de outras pessoas e entender como que o teu time está inserido num contexto maior da empresa, porque tem muitas decisões de negócios, decisões operacionais que não é exatamente a pessoa de produto que vai tomar. Então é importante você entender em que contexto que você está situado também. Legal? Super recomendo você dar uma olhadinha no Perdu. Existem alguns cursos, algumas coisas legais de certificação até para você poder conhecer um pouco mais do OKR. Aqui no Project Drops a gente quer ser um hub, então é muito difícil, a gente passaria horas aqui, tem cursos de um dia inteiro para você aprender sobre o OKR. A minha ideia é te dar um pouco mais de contexto sobre isso no dia a dia de alguém de produto, te convidar para essas reflexões sobre como a tua empresa olha para o planejamento estratégico e te provocar para que você nunca esqueça de envolver os seus times na criação dos seus OKRs. Mas tem muito conteúdo por aí, a gente precisa que você também corra um pouquinho atrás para aumentar a tua bagagem, aumentar o teu conhecimento sobre os assuntos. Tá legal? Eu espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Se você sentiu falta de alguma coisa, se você quer compartilhar também a tua experiência aí na empresa, deixa seus comentários, vai ser super rico e vai ser muito mais legal do que só eu aqui ficar falando sobre como que é a minha experiência com o OKR, tá legal? Então eu conto muito com a participação de vocês e a gente se vê no próximo episódio do Project Drops. Tchau, tchau, galera!